Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui que eu falo sou eu, sim, eu mesmo, Redex. Mamãe, dá um salve. Dá um salve. E hoje, sim, hoje, eu vou falar da minha viagem quadridimensional. Se vocês já ouviram um físico, deixa eu ver me ver. Opa, voltei. Se vocês já viram um físico, Carl Sagan, explicando sobre a quarta dimensão, ele explica primeiro sobre o que é um universo bidimensional. Um universo bidimensional é um universo onde não tem profundidade. Para entendermos a noção de profundidade, vamos pegar um desenho. Os desenhos andam para cima, para baixo, para frente e para trás. Mas só que eles não têm noção de profundidade nem de laterais. É como se eles fossem sempre bidimensionais, porque essa é a realidade que eles existem. E nessa realidade, eles simplesmente fazem ações bidimensionais, passando por cima e por baixo, ou andando em linhas retas, ou em linhas tortas também, na própria realidade deles. Se uma criatura tridimensional se apresenta nesse mundo bidimensional, é bem impossível alguma coisa acontecer. Normalmente vai ter, como se diga, vai ter um corte dimensional, vai ter um corte da realidade, onde essa criatura que era tridimensional, vamos supor um dedo, certo? Esse dedo vai ter um corte e ao invés de aparecer o dedo em todas as suas dimensões, que é as três dimensões dele, ia aparecer só um corte da fileta da primeira um corte da fileta da ponta do dedo, que seria basicamente que seria o equivalente a bidimensão, que seria equivalente a o que podemos dizer a bidimensional. Ao invés de aparecer o dedo completo, ia aparecer tipo uma fileta do dedo. Não sei dizer uma fileta, é uma coisa fina, uma coisa reta assim, que se assemelhar mais a uma coisa confusa. Vou pôr aqui na descrição do vídeo o vídeo do Carl Sagan para vocês entenderem. E ele explica muito bem sobre a bidimensão, a tridimensão que a gente vive, a gente já está acostumado, e sobre o conceito da própria quarta dimensão. Seguindo esse conceito de bidimensão, tridimensão, eu agora sou um usuário da quarta dimensão, que o Carl Sagan explica muito bem, que seria uma dimensão onde eu poderia ver 6 lados de um cubo. Tipo, não é 6 lados, é as 6 direções de um cubo. Porque o cubo ainda continuaria tendo 12 lados, mas ele teria 6 direções diferentes que eu poderia ver além das 3 que eu já vejo. E isso sem contar que o cubo ia se multiplicar tipo ao infinito. Quando você bota um espelho na frente de um espelho e você vê algo sendo refletido eternamente por esse loop eterno, quando você transmite uma tela, onde você está transmitindo essa tela que você transmite, tipo num Discord, algum aplicativo assim de vídeo, você só está literalmente tendo um esboço pequeno de como é uma das visões laterais de quem está na quarta dimensão. Isso é uma visão muito, muito contemporânea. Eu também vou deixar no link aqui um vídeo do Instagram que mostra um cubo quadridimensional para você entender o que eu estou tentando dizer. É um cubo que foi montado tipo hologração, computação gráfica, holografia, holograma, hologramia, holografia, é holograma. E nesse ponto, ó, se você se perguntar quanto eu tô com dente roxo, vai pra merda, parceiro. Tenho que. Isso daí é a única forma de evitar sair sangue. Sim, tá quebrado aqui, ó. Tá tudo quebrado. Mas faz parte. Faz parte. Você treina artes marciais, é assim que funciona. Você vai se machucando. Mas deixa eu continuar aqui, ó. E se eu tivesse o poder da quarta dimensão, onde eu pudesse viajar tanto para o presente, quanto para o passado, quanto para o futuro, e vivesse em uma eterna Constantinópolis, aonde eu não tenho um tempo definido, o destino não seria, como eu já disse, o destino não seria uma coisa simples, ele seria algo que já teria moldado. O destino e o presente, o passado, ele já foi escrito e ele já foi feito. Ou seja, a minha existência e as minhas volatilidades pelo tempo seria recorrida ao mesmo sarcasmo que eles recorrem em Doctor Who. O que você fez, você já deveria ter feito no momento que você fez,
E é por isso que isso não muda o passado ou o futuro. Esse negócio de voltar no tempo, mudar a história, essas coisas, isso é muito coisa de velocista, isso é muito coisa de DC. Porque na realidade, se você for seguir o cronograma do tempo, o tempo não é maleável, o tempo é uma constante. O tempo é uma constante que não anda em linha reta, ele anda para todos os lados. O tempo é tipo uma explosão. Ele tem uma onda de calor imenso que vai em todas as direções, para cima, para lado, para baixo, e que algumas vezes pode ser até fenômenos físicos, que são incrivelmente difíceis de medir o quanto vão fazer de estrago, ou quanto tempo exatamente aquilo ainda vai deixar o lugar improdutivo. É tipo radiação. O tempo é basicamente isso. O tempo é uma explosão gigante de radiação que está se espalhando e não para de se espalhar. O tempo agora que você está vendo esse vídeo é um tempo que já passou. É uma captação de tempo feita por uma câmera holográfica. Uma câmera que representa eu como imagem. Isso é basicamente sendo o tempo sendo congelado em frames e um tipo de captação de áudio que só está te enganando. Porque esse não é meu áudio verdadeiro. Se você conversar comigo pessoalmente, a voz vai ser diferente. Ou vai ser a mesma. Depende do seu ouvido. Então, seguindo a lógica do tempo, continuando, o tempo ele é uma explosão. E o tempo ele é imaleável. Ele não pode, não tem como você malear o quanto uma explosão vai destruir. Você pode pegar o alcance dela, você pode pegar a densidade dela, você pode pegar a força dela. Mas o quanto de explosão, o quanto de destruição ela pode causar, isso é uma coisa inevitável. Não tem como evitar. Uma bomba explode como uma bomba explode para todos os lados. Não tem como ser uma bomba que explode só para cima. Não tem. Uma bomba que só explode só para os lados, só para baixo. O tempo é a mesma coisa. Então, se eu tivesse viagem no tempo, além de eu governar o mundo com mão de ferro desde o começo da existência até o fim dela, porque eu seria meio que imortal, porque eu vivo em uma dimensão à parte, onde eu nunca existi, eu existo a todo tempo, ao mesmo tempo, seria basicamente onipresente no tempo onde no momento que eu estou. É uma coisa bem engraçada, porque digamos que no Antigo Egito eu era o imperador Tutankhamon III. E eu fazia, sei lá, coisas básicas de imperador. Eu ia falar operador de marketing, mas é imperador. Tipo, sei lá, matar os judeus, uns bagulho assim, sabe? Que naquela época egípcio tinha muita guerra com judeu, Palestina, o povo assim. Coisa que egípcio gosta de fazer. Escravizar uns povos aí, torto direito, trazer uma guerra com o tal de Moisés, é umas coisas assim que acontecem. Aí se eu fosse o imperador do Egito, tá ligado? Ah, meu parceiro. E depois de séculos depois, eu, eu, é que doeu aqui, desculpem. Depois de séculos depois, eu simplesmente estou nos Estados Unidos, em Tissot, Estados Unidos, Texas e Minnesota, simplesmente fazendo a boiada e educando o Elon Musk, tá ligado? É algo incrível que eu posso fazer. Eu nunca deixei de existir em algum tempo da história. Eu não estou em todos os lugares, mas eu sempre estive em algum lugar. É tipo uma onipresença parcial, uma onipresença onde eu tenho que estar presente em algum lugar, entendeu? E tipo, se eu pudesse viajar constantemente, eu estaria em... Ah, mas você pode viajar constantemente. Sim, mas eu estaria exatamente em algum ponto da história. Vamos supor que eu nasci na mesma época e cresci, depois de descobrir meus poderes. O tempo inteiro desde o início desde o início de tudo. Eu já estava lá, entendeu? Porque eu posso tanto para o passado quanto para o futuro. Ou seja, eu sempre pude para o passado e para o futuro. O dia que eu nasci é apenas um acontecimento. E se, e se acontecesse de alguém querer te matar quando você nasceu? Se acontecesse de alguém querer me matar quando eu nasci e eu impedisse alguma coisa assim, algum outro viajante existisse? Pense comigo. Ele já tentou fazer isso uma vez, não deu certo. Eu impedi da primeira vez e eu impedi agora também. E eu nasci, eu cresci e estou vivo até agora. Ou seja, o que tem que acontecer vai acontecer. A minha existência seria basicamente um ponto imutável na história, porque eu seria o dono da história. A história seria basicamente um delírio, um devaneio da minha vontade. Todos seriam súditos do imperador e eu teria o próprio imperador, eu teria o império.
o Império de Constantinópolis, o império que todos sonham. Eu seria tipo Chicago e Kira, o deus do novo mundo. Só que com menos assassinato. Talvez menos assassinato, não sei. Quando você vive para sempre, vidas começam a ser um pouco menos importantes. Mas eu não sei se eu seria assim, porque eu sou uma pessoa muito íntegra. E eu não gosto desse tipo de coisa. Mas vamos voltando. Bem agora, os conceitos físicos, que é a melhor parte. De acordo com a física quântica, eu poderia, provavelmente, em uma possibilidade de um erro anacrônico genético, voltar no tempo. Por quê? Porque na física quântica, a volatilidade do tempo é muito grande, porque o tempo ele não é uma constante, o tempo é uma variável. O tempo é algo que você pode determinadas vezes mudar, dependendo de onde você está, da sua latitude, altitude, ou se você está em algum lugar que o tempo é contado como o nosso. Porque o nosso tempo é contado com base no nosso planeta, nas estações do ano, no Sol, e como a gente enxerga isso. Porque o nosso dia tem 24 horas. Mas um dia em Marte pode ter 52, entendeu? É uma coisa que, tipo, horas também são coisas que a gente inventou com base em minutos e segundos, que são equivalentes, cada um 60. Isso é outro tipo de constante que a gente inventou para ter algum tipo de passagem de cronograma. Porque a gente queria alguma coisa que tivesse uma contagem lógica das estações e dos períodos anuais e do tempo que a Terra demorava para dar a volta no Sol. E o que chegou mais perto foi o judeu. E eles estavam razoavelmente certos. A gente deu algumas mudanças básicas, mas a gente ficou com o tempo deles. Por causa que o tempo deles era o mais assertivo. Tanto que a gente tem o ano bissexto, porque o ano termina com 12 horas e 5 minutos. Não é 12 horas, é 11 horas e 56 minutos e alguns segundos de problema. Então, essas 11 horas, 56 minutos e alguns segundos de problema tem que ser corrigidos a cada 4 anos, que a gente arredonda para 12 horas, e faz o dia bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Que, caso você não percebeu, um dia que ele não tem 24 horas exatamente. Ele tem 23 horas em alguns momentos, mas só que a gente ignora isso e bota 24. E depois a gente dá alguma corrigida a cada 5, 6 anos bissextos seguidos, ou seja, 5, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 5, 24. 6 vezes 4 dá 24. A cada 24 anos, mais ou menos, a gente tem um ano bissexto que tem 23 horas. Mas só que a gente também ignorou esse negócio por causa que era muito difícil, né? Pensar a cada 24 anos. É. E a cada 24 anos. E a cada 24 anos. Mas eu errei, era 57 em alguns segundos. Por causa que a cada 24 anos, se for pegar os 3 minutos que sobram tipo, toda hora, todo ano, e for somar eles, depois de uns 24 anos, dá em torno de quase uma hora. Ou seja, já arredonda aquela uma hora que a gente bota mais a cada ano bissexto, blá blá blá, pra corrigir o calendário. Xiriri chororó, tá ligado? Coisa simples. A variação de tempo, por outro lado, seria um problema, porque quando você viaja muito constantemente no tempo, a sua mente pode ter alguns períodos de fragmentação. Isso sem contar que eu ia ter que anotar, tipo, minuciosamente cada local que eu esteve, por quanto tempo eu estive, para eu não me encontrar, porque isso seria algo realmente prejudicial à linha do tempo. Você encontrar você em dois períodos de tempo diferentes seria tipo que uma anomalia temporal. Isso independente da cultura, exceto em Doctor Who, certo? Isso é problemático, isso dá problema e isso faz cagada. Isso sem querer que eu ainda posso criar um anacronismo no tempo. O que seria um anacronismo no tempo? Se eu matar alguém que seria necessário para eu existir. Vamos supor que eu volto no tempo e tenho um filho com a minha avó tem, meu pai nasce, meu pai tem um filho com a minha mãe e eu nasço. E eu nasci. Se eu não tivesse nascido, ou se eu não tivesse um filho com a minha avó, sendo que eu tenho que ter um filho com a minha avó, eu não criaria esse anacronismo no tempo, ou seja, eu mesmo fiz eu nascer por causa da minha vontade. Entendeu? E o anacronismo do tempo também tem o problema do surto do avô. Todo mundo que já viu teorias de volta de violação temporal já deve ter parado com teoria do avô. O que seria a teoria do avô?
Teoria do avô seria simples. Peguemos seu avô. Peguemos seu avô. Seu avô está vivo, está bem, está saudável. Peguemos seu avô e matemos seu avô antes do seu avô conhecer a sua avó. Se você matou seu avô antes do seu avô conhecer sua avó, como você conseguiu estar vivo para matar o seu avô? Aí chega uma coisa que nós chamamos de rachadura temporal. Então eu não poderia levar outras pessoas para o passado também, que pode dar merda. Se você matar um antepassado, que foi o cara que fez a sua família conseguir existir, você vai estar fazendo a sua família começar a não existir. Compreende o que eu estou dizendo? Porque se você mata seu avô não teve seu pai não conheceu sua mãe porque ele não estava vivo, e você não deveria ter existido. Se você não deveria existir, como você matou seu avô? É algo de se pensar, algo de se questionar. E realmente isso aí começa a ter muitos problemas na minha cabecinha, porque eu ainda não tenho muita noção de como isso interfere na quinta dimensão, que a quinta dimensão é a dimensão à parte que controla o espaço que é ao redor do tempo. Porque o tempo e o espaço, eles convivem juntos, mas o espaço que controla o tempo, ou seja, que faz o tempo não ser literalmente avassalador e correr ou desacelerar, que é um maluco, a gente chama de quinta dimensão. Eu joguei no Google e pelo que eu entendi, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, a quinta dimensão é considerada tipo como o limitador das causas naturais. Os fenômenos físicos são fenômenos físicos e acontecem de formas naturais, como o tempo e o espaço têm que acontecer por causa da quinta dimensão. E quando isso começa a ser violado, tem uma densidade muito grande, tipo, vamos supor, um buraco negro, uma supernova, um buraco de minhocas, que é meio que invisível quase, isso começa a ter uma distorção muito grande na quinta dimensão, porque a quinta dimensão tem que controlar catástrofes. E um buraco de minhoca que te joga daqui até outro ponto do espaço, isso é uma merda, mas tão grande. Isso faz uma cagada tão grande no gerenciamento de tarefas da quinta dimensão que chega a dar, sabe, uma agonia. Eu queria muito estar vivo para descobrir esse avanço da ciência. Eu sou um adepto muito grande da física e da química, tanto que a faculdade que eu vou fazer é disso. Aliás, eu vou fazer faculdade esse ano, provavelmente. Já vou começar. E eu realmente sou fã demais desse tipo de pensamento mais ser ou não ser. Essa é a questão. Então, eu sou muito fã desse tipo de pensamento mais filosófico, utilizando de matemática. Porque eu adoro matemática, eu adoro ver esses físicos explicando de formas surreais o que é calcular. Eu até vi um livro, eu não li ele completo, eu li acho que umas 30 páginas dele só, do cara tentando explicar de forma analítica e clara, tem mais de 200 páginas, tá? O cara tentando explicar de forma analítica e clara porque um mais um é 2. Por que um mais um é 2 de forma lógica? Se eu tenho um abacaxi mais um abacaxi dá 2 abacaxi? Não. Não, gênio, não. A gente não está contando abacaxi, a gente está contando números. A gente está mexendo com uma coisa lógica. Se for assim, uma gota de água mais uma gota de água vai fazer duas gotas de água? Não, vai fazer uma gota de água grandona. Ah, mas conserva o volume, não sei o que. Tá, então vamos pegar assim. Pega um copo de água desse tamanho, só que cheio de gelo. E é só gelo. Pega um copo de água desse tamanho, cheio de água, no estado líquido. Mistura os dois. Conserva o volume? Conserva o volume, meu parceiro. Ah, não, mas não conserva o volume, tá? E não conserva a densidade, porque o gelo vai derreter. E nem conserva e nem tem um tipo de densidade específica por causa que a água vai esfriar e o gelo vai derreter. O gelo vai esquentar e a água vai esfriar, para ter noção. Então, não. Matemática é feita com algarismos e lógica. O porquê a gente aplica isso e como isso foi inventado, ele demora 200 páginas para te explicar que um mais um é 2 porque X acontecimentos levaram a essa conclusão. Em uma porrada de coisa, um mais um pode ser 2. Mas na sua cabecinha de macaco falar que uma coisa mais uma coisa é duas, não, porque líquidos, gases, fumaças, objetos que não são tão tangíveis quanto a maioria têm dificuldade em seguir essa regra.
E realmente é uma coisa muito, muito divertida estudar esse tipo de maluquice. Mas por isso é só hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse tipo desse canal. E quando você fala, sou eu. Sim, eu mesmo. Redex. E você está aqui hoje em mais um vídeo maravilhoso. Tchau.